especialmente, né, do mover profético. E a aula de hoje, a base dela é entendermos, como diz ali, é restaurando esse espírito da profecia. Por que isso? Porque quando a pessoa, às vezes, ela olha para o Antigo Testamento e tem por base a sua grande maioria dos seus profetas e a forma que eles agiam, vão estar vendo sempre ali homens que estavam ali trazendo uma palavra de condenação, uma palavra de juízo, uma palavra, né, muito forte. E às vezes a pessoa ela tem essa impressão que Deus hoje continua desta forma. Por isso que nós oramos aqui, declarando este amor de Deus, declarando essa presença de Deus, né? Então o que nós vamos trabalhar aqui um pouco é isso aí, mudar um pouco a nossa forma de enxergar. Pode pôr o próximo slide. Né? Muitos acreditam, né, que o ministério profético é exercido quase que exclusivamente por pessoas cheias de ira. Como que nós vemos às vezes hoje isso, né? Quando vemos aí muitas vezes igrejas, né, onde tem ali pessoas usando o nome de Deus, e às vezes cheio de ira, ameaçando e gritando o juízo de Deus. O nosso entendimento do coração de Deus, se olharmos desta forma, tem sido bastante impreciso. Apesar das escrituras, em contrário, muitos ainda acreditam que Deus é um Deus irado, impaciente, que se ofende facilmente. Sabe? Fala assim comigo: o meu Deus é um Deus de amor. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo isso, que a presença de Deus é amor. Deus é amor, e quem não ama, quem vive na presença de Deus e não consegue expressar o amor, ele não conhece a Deus. Então é esta ótica errada que faz às vezes a pessoa ter um entendimento errado a respeito do mover profético. Em segundo lugar, temos ali dificuldades em reconciliar o fato de que os profetas bíblicos atuaram com poder e revelação, mas eram homens. E como homens, eles tinham seus erros, tinham as suas falhas. E a coisa mais bela da palavra de Deus, sabe o que é? Que a Bíblia não esconde os erros dos homens. Você vai ver ali Davi cometendo erros, você vai ver ali todos eles, Elias cometendo erro, Moisés cometendo erros. Você vai ver todos esses grandes homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus, mas que tinham as suas falhas. Então, quando a pessoa ela não consegue separar isso, que Deus usou Moisés de uma forma poderosa, por exemplo. Deus usou Moisés, ele subiu no Monte Sinai, ele teve com Deus face a face, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel com as 10 pragas. Mas teve também a sua falha, uma falha tão grave, nós vamos ver no decorrer da aula, nós vamos citar essa questão de Moisés, que Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E na sua forma em vida ali, ele não entrou na terra prometida. Deus ali não permitiu isso por causa da sua falha. Então, irmãos, se nós não soubermos separar as duas coisas, a gente vai pegar às vezes situações humanas de falhas e achar que aquilo ali pode ser a forma que Deus age. Nós precisamos separar as coisas, precisamos entender ali separado. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente precisa, né? Porque muitas vezes eu já vi aonde homens de Deus na atualidade, pregadores, que acabam às vezes caindo em algum pecado, cometendo algum erro, logicamente que traz um grande escândalo, que traz, né, suja, né, o nome de Deus ali no sentido de que, né, um mau testemunho, mas pessoas às vezes perdendo a sua fé, porque fulano de tal, que era a minha referência, agora ele pecou, ele caiu, aí a pessoa perde a sua fé. Espera aí, saiba separar as coisas. Antigamente existia, né, alguns aqui talvez, antes de mim, né, então tem que ser aqueles que são cristãos aí há mais tempo do que eu, né, mas ouvi falar, né, do Jimmy Swaggart. Quem aí lembra do Jimmy Swaggart? Tem alguém que lembra?
Eita, mas vocês estão velhos também, misericórdia. Só a Graça que não, a Graça ela ouviu falar, mas o Júlio ali, com certeza. Hã? Lembra Jimmy Swaggart na televisão pregando? Eu não lembro não, era antes de mim. Os irmãos não têm nem ideia, né, quem foi Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um dos pastores, era um pastor americano, que na época dele, deve ter sido o quê? Nos anos 80, né, por aí mais ou menos, por volta dos anos 80, ele se tornou um dos maiores pregadores pela televisão que o mundo conheceu. Era uma pessoa assim que estava em todos os canais e assim, como ele era um dos únicos que estava na televisão, hoje você até tem dificuldade de achar uma programação comum, né? Só tem pastor lá, né? Glória a Deus, né? Cheio de canais evangélicos, né? Como é que é? Aonde existia a cruz, tinha o Jimmy Swaggart. Esse Júlio aí. Mas o que eu quero dizer? O povo começou, de certa forma, a idolatrar tanto Jimmy Swaggart, que infelizmente ele teve uma queda. Né? Ele acabou, né, tendo lá uma traição, traiu a esposa, alguma coisa assim, não lembro direito. Né? E acabou tendo um relacionamento extraconjugal e aquilo ali virou um escândalo no mundo inteiro. O diabo, logicamente, aproveitou e virou aquele negócio. Muita gente perdeu a sua fé porque não conseguiu separar que o homem ele pode ser usado por Deus, mas ele não é Deus. O homem, continua falho. Aí a pessoa, com essa ligação, faz o quê? Pega e perde a sua fé em Deus. Ah, tá vendo? Não creio mais. Saiba, o sinal de maturidade, separar as coisas. Pessoas usadas por Deus, e essas pessoas, elas podem cometer falhas, e vão cometer falhas, né? Porque são pessoas, são homens, são seres humanos. Então, os personagens bíblicos é da mesma forma. Davi também cometeu ali adultério, e aí vai. Todos eles ali, terríveis pecados, e Deus não esconde, e Deus não deixa de ser Deus por causa das falhas dos homens. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, o sinal de maturidade é ter condições de compreender que a revelação e o poder que são demonstrados por alguém não significa necessariamente que Deus esteja endossando as suas atitudes. Significa, né? Não significa. Às vezes a pessoa está ali pregando, está falando, e até as coisas estão fluindo, o Espírito de Deus está movendo, milagres estão acontecendo, mas às vezes aquela pessoa está em pecado. Já vi muitos casos, como filho de pastor, já vi muitos missionários, né, que às vezes chega na igreja e prega tal, e daqui a pouco lá na frente eu ouço falar, aquele missionário estava com aquela vida dessa forma, fazendo aquilo, como é que pode? Mas maturidade espiritual é entender isso, que uma coisa não está ligada à outra, Deus continua sendo Deus, amém? Então, às vezes, ali naqueles profetas do Antigo Testamento, a gente vê pessoas severas, pessoas bravas, pessoas iradas, e a gente acha que é assim que Deus vai agir, e nos dias de hoje é assim que Deus age. Não é dessa forma. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, pode passar. Diz o seguinte, que a profecia é dada para encorajar, edificar e consolar uns aos outros. Paulo ele é claro nisso, nós já falamos isso várias vezes. Então, há momentos talvez que haja uma palavra um pouco mais dura, mas o seu normal de Deus, ele sempre vem com uma palavra profética para te encorajar, para fazer que você não perca a sua fé, para que você continue, para edificar você, para consolar o momento que você está vivendo. Por isso que eu disse, Deus é um Deus de amor. Dar um ultimato espiritual, né, no Antigo Testamento, vinha um profeta, e falava, né? Não era a única função do profeta. Muitos profetas do Antigo Testamento também atuaram como conselheiros dos reis, e às vezes até reis pagãos. Nem todos os profetas do Antigo Testamento trataram com severidade as pessoas ao seu redor. Nem todas agiram dessa forma.
Então a gente não pode pensar que o espírito profético, a unção profética sempre será dessa forma rígida. Não, Deus é um Deus de amor. Ao examinarmos os profetas com uma maior visão, a nossa compreensão deste ministério e do espírito que está por trás dele também aumentará. Se a gente aumentar a nossa visão, entendermos isso de uma forma melhor e maior, também, né, nós vamos compreender e a nossa visão vai aumentar a respeito disso. Vamos ver alguns modelos, então, de profetas do Antigo Testamento. Vamos falar de alguns? Primeiro, modelo de Elias. Elias todo mundo conhece. É uma das maiores referências a respeito de um profeta, né? Porque Elias é aquele que enfrentou, né, os profetas de Baal. Naquele sacrifício caiu fogo do céu, consumindo aquele altar e o sacrifício. Depois ele veio e foram 850 falsos profetas de uma só vez, né? Ele sempre se posicionou em resistir à idolatria. E aí vai, né? Nós vemos esse maior exemplo de profeta. Entretanto, as escrituras dizem que ele tinha fraquezas humanas. Logo após desse momento em que os profetas de Baal foram mortos, Elias sai numa caminhada, chega numa caverna, entra em depressão e pede a morte. Fala assim: eu quero morrer, não quero mais viver. A vida perdeu o sentido. Tão deprimido que ele estava. Você vê que Elias é esse grande profeta, mas também era um homem que tinha suas falhas. Próximo modelo de Jonas. Também um profeta conhecido, Jonas. Ele recebeu o direcionamento de Deus para ir até uma cidade, né, para pregar a palavra, para que haja ali a restauração daquela cidade. E só que ele não aceita. Ele fala assim: eu vou para uma direção contrária, vou lá para Tarsis, eu que não vou para Nínive, né? Nínive é um povo de coração duro, que não ama a Deus. Ele não aceita, apesar de estar carregando a palavra profética, ele não consegue entender que esse Deus é um Deus de amor e que a vontade de Deus não era simplesmente executar aquele povo ou destruir aquele povo, mas que aquele povo pudesse pedir perdão e ser perdoado, ter uma nova oportunidade. Mas o profeta Jonas não vê isso. Então ali, né, no livro que nós estamos estudando, ele diz assim que pode ser que Jonas tenha compreendido, né, o amor de Deus, mas ele não viveu essa forma, ele não expressou com as suas atitudes dessa forma o amor de Deus, porque ele queria a morte e a destruição daquela cidade. Mesmo depois, quando ele foi para lá, ele teve que passar 3 noites na barriga de um grande peixe para poder dizer: tá bom, eu vou para a cidade, eu vou pregar. E quando ele vai lá, ele prega com o coração contrariado de qualquer forma, e se retira, e Deus tem misericórdia e não destrói aquele povo, né? Nós vemos isso, né? Que havia em Jonas, né, essa falta de amor, né? E como que ele coloca? Muita gente foi ensinada erradamente que os profetas devem ser ávidos por um juízo, como Jonas ali estava, né? Mas isso não está correto. Não é uma característica de quem tem o dom da profecia. Antes até é uma falha de caráter. Aqueles que têm pouca ou nenhuma compaixão, eles têm prazer no juízo. Os que são maduros têm prazer em ver as pessoas voltando-se para Deus e recebendo dele misericórdia. Quem tem realmente a essência de Deus não tem prazer no juízo, mas tem prazer na restauração. Aleluia! Vamos ver o próximo modelo? Moisés, citei aí. Moisés, né, ele dá a entender que Deus está irado quando ele não está irado. Esta foi a grande falha de Moisés, gente. Foi o motivo que ele ficou sem entrar na terra prometida. O que acontece? Moisés está lá uma primeira vez, que o povo estava com sede, o povo murmurando e o povo reclamando. Moisés fica também ali e ele acaba ferindo a rocha e sai água da rocha. Só que numa outra oportunidade, depois de um tempo, eles estão num outro local e Deus fala para Moisés. Moisés fala com a rocha. Não era para ele ferir a rocha
para que saísse água, mas Moisés deveria falar com a rocha e sairia água. Só que Moisés, ele irado com o povo, ele nervoso com o povo, de tanta murmuração, ele reflete a primeira experiência para aquele povo, um Deus irado. E mostra aquela ira, ferindo a rocha de novo. E Deus não se agradou disso. Por quê? O que dá a entender que Deus está irado quando Ele não está irado, é provavelmente um dos pecados mais sérios que podemos cometer. Quando você apresenta para alguém um Deus irado, um Deus que não ama, um Deus que não está disposto a perdoar, um Deus que, sabe, aquele negócio só do juízo e tal. Não, fala comigo mais uma vez, o meu Deus é um Deus de amor. Ele está pronto sempre a perdoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Qual que é o modelo que a gente tem que seguir? Jesus é o modelo maior. A forma que Jesus lidava, a forma que Jesus fazia. Alguns modelos que são apresentados e alguns ensinamentos de hoje sobre os que têm o dom profético, aceitam esse tipo de ira. Mas é claro que Deus não o endossa e não o aceita. Temos que ficar com os padrões de Deus. Independente de qual seja a nossa experiência, os profetas não são chamados e formados para serem críticos, severos, bravos. Esses atributos não pertencem ao dom profético. Se acreditarmos que pertencem, ensinarmos isso, criaremos uma geração de profetas severos e bravos, em vez de pessoas que sejam pacientes. Fala assim comigo, pacientes e misericordioso, como Jesus era. Esse é o papel da igreja, ser paciente, ser misericordioso. Ah, mas o fulano de tal, ele faz isso. Olha o exemplo de Jesus. Mesmo Judas, que era um dos discípulos, que andava com Jesus, que Jesus fez tudo por ele. Mesmo Judas, que vai lá e traz Jesus, vende Jesus por algumas moedas. Quando Judas está trazendo soldados para prender Jesus, Jesus o recebe, ele vem e dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus permite ser beijado. E Jesus fala assim, amigo, o que tem que fazer? Faça depressa. Chama ainda Judas de amigo. Por quê? Porque Jesus é um exemplo de misericórdia, de paciência. É esse o exemplo que nós devemos seguir. Olhar para as pessoas e não ficar criticando, com juízo, mas exemplo sempre de misericórdia, de amor, expressando o amor de Deus para com essas pessoas. Uma vez que os discípulos quiseram seguir o modelo de Elias, lembra desse texto? Senhor, você acha que vamos fazer o seguinte, vamos clamar para mandar fogo do céu e matar todo mundo? Jesus falou, não é assim que funciona não, vocês estão olhando para um Elias, né? Um lado humano de Elias, nervoso, irado. Eu não sou dessa forma, eu estou cheio de amor, de misericórdia. Eu quero pregar para que todos se arrependam e comece uma nova história. E nós, como igreja, devemos agir assim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está lá em Lucas, capítulo 9, verso 54. Pode ir mais uma para frente. Agora, irmãos, é interessante essa forma que ele coloca. A nossa experiência pode nos roubar. Ele cita, né, um trecho, né, do livro que se tornou filme também, talvez alguns assistiram, das Crônicas de Nárnia, né, de C.S. Lewis, que era um teólogo. Ele diz o seguinte, que um grupo, nesse filme, né, um grupo de anões tinham sido enganado por um falso Aslan, que era uma figura de Cristo naquelas histórias, né? As Crônicas de Nárnia, você sempre vai ver que há uma simbologia, tem lá o leão, não sei o quê, mas você vai ver que aquilo ali era um missionário, era um teólogo que usou essa ilustração lá das Crônicas de Nárnia para apresentar Jesus e o ensinamento de Jesus. Então, no filme mostra esse grupo de anão que tinha sido enganado, né, por um falso Aslan, que era uma figura de Cristo naquela história. Enganados que foram pelo que era falso, eles tomaram a decisão de nunca mais se deixar enganar. Desse modo,
um dia eles se puseram contra o verdadeiro Aslan, quando ele veio, rejeitando e não recebendo o que lhes tinha para dar. O que ele está dizendo aqui, usando como exemplo nesse filme? Que eles foram enganados por um falso, aí quando chegou o verdadeiro, ele falou, não, nunca mais vamos ser enganados, nós não vamos aceitar ele. Às vezes, por alguma experiência ruim que você teve em algum momento da sua vida, você se fecha e diz, nunca mais vou ser machucado nessa área, e você não permite receber uma experiência boa naquela área. Então a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter essa separação. Ele aplica aqui para o lado profético. Às vezes a pessoa teve alguma experiência ruim no lado profético e se fecha. Nunca mais quero saber disso. E perde ter experiências positivas com isso. Mas serve para todas as áreas da nossa vida. Talvez alguém teve uma experiência negativa num relacionamento conjugal, ou num relacionamento emocional, um namoro, um noivado, ou até um casamento, e diz assim, nunca mais vou querer casar, nunca mais vou querer namorar, nunca mais vou querer nada disso, né, porque me machucou demais. E você se fecha. E às vezes Deus tem algo tão maravilhoso para fazer na sua vida nessa área, e porque você está fechado, você não permite novas experiências. Então que nós possamos, ter esse discernimento e nunca perder a fé de que Deus tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Então a nossa experiência negativa não pode roubar de você experiências futuras, né? Se não tivermos cuidado, poderemos rejeitar o ministério profético que está surgindo por causa de erros e de maturidade com outros que nos deparamos no passado. Aquele que exerce a profecia, mesmo ainda sendo um bebê em algumas coisas, um dia ele vai amadurecer, vai se tornar uma fonte de poder, né, na igreja, vai ser bênção na vida de pessoas, como nunca tinha sido antes. Ao invés de reagirmos aos erros dos passados, tornando os erros com características do ministério profético, temos de nos empenhar em encontrar os padrões de Deus, viver segundo aquilo que Deus tem nos ensinado. E é muito claro, né, a questão do lado profético, o ministério profético pertence aos ministérios da igreja. Temos então de nos empenhar para buscar os padrões de Deus. Eles estão disponíveis para nós. E se não nos deixarmos levar, né, pelas tradições comumente aceitas por aí, ao descobrirmos como é o coração de Deus, como são seus padrões, e se os proclamarmos, começaremos a ver o verdadeiro espírito de profecia surgir naqueles que estão, né, despontando nesse ministério. Como eu disse, eles serão uma bênção e nem podemos imaginar. O que ele está dizendo? Precisamos estar com o coração aberto e buscar sempre os padrões, como eu disse aqui, o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus como igreja. A igreja não está aí para condenar. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, eu não quero ir da igreja porque os crentes são chatos, os crentes ficam só criticando a gente, os crentes só ficam se achando ser superior que nós. Pelo contrário, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Estamos para servir a comunidade, servir a nossa cidade, servir o próximo. Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus. Então a gente não pode perder esses padrões de Deus. Aí, para finalizar, não é perigoso ter o ministério profético operando na igreja. Perigoso é não tê-lo. Se nós não entendermos e buscarmos isso que o Espírito Santo está movendo e falando, se nós não, tivermos esse discernimento. Aqui na oração, né, quando estávamos aqui na frente orando, o Espírito Santo estava ministrando meu coração a respeito disso. Quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais sensíveis para entender a voz dEle, o direcionamento dEle. Às vezes a pessoa ela não consegue ter esse discernimento e o direcionamento porque ela está longe de Deus. Ela está afastada, longe que eu digo, ela não tem tempo com Deus. Às vezes ela vive a sua vida normal, tal, mas ela não dedica tempo para andar com Deus, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para estar na casa do Pai. Como que ela vai conseguir? Como que você
ouve, como que você compreende a voz de alguém se você está distante dessa pessoa? Se você não tem intimidade com ela, se você não caminha com ela. Nós precisamos cada dia, por isso esse culto aqui da sexta-feira, o culto mais de Deus, os encontros aqui dos PGs, para que é? Para que a gente busque essa intimidade, e nessa intimidade a gente ter mais clareza naquilo que Deus está falando e aonde que nós devemos estar indo e fazendo. Então, irmãos, se não tivermos o ministério profético operando em nosso meio, estaremos deixando de ter um dentre dois ministérios fundamentais que Deus nos deu. Que difícil permanecerá de pé se o seu fundamento estiver faltando. Se você está querendo edificar sem ter esse ministério profético, um parte de fundamento, você vai acabar construindo um edifício totalmente inseguro para ser habitado. O ministério profético não é para destruir nada, mas por sua própria natureza é um ministério que vai ajudar a aperfeiçoar as pessoas. Nós vamos refletir a vontade e o amor de Deus. Não criticar, condenar, isso não é. Mas que a gente possa sempre ter palavras de encorajamento. Não é isso que nós vimos, que Paulo diz em Coríntios? Palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras que vão ajudar essa pessoa a romper e vencer o momento que ela está passando. Por isso, essa noite, nós vamos estar orando agora mais um pouquinho. E eu queria que mais uma vez que você entendesse o amor de Deus pela sua vida. Eu não sei quais experiências passadas que você teve. Talvez algumas pessoas tiveram até experiências negativas até com a própria igreja. Quantas vezes a gente ouviu falar de pessoas, sabe, que foram excluídas da comunhão de uma igreja, que foram proibidas de tomar uma santa ceia. Quantas pessoas, às vezes, na ignorância dos pais, afastam, ao invés de aproximar os filhos da presença de Deus, acaba afastando, porque está sempre ali criticando, sempre ali condenando o filho. Nada disso revela a essência de Deus. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é aquele pai que olha para o filho e fez de tudo que você possa imaginar de negativo. O filho pediu a herança antecipada. O que ele estava fazendo? Dizendo assim: pai, eu queria que o senhor tivesse morto. Pedir a herança é matar o pai. É falar: pai, eu queria que você estivesse morto. Pegou sua parte da herança, foi embora, foi viver a sua vida totalmente do jeito que ele queria. Mas aquele pai revela o coração de Deus. Quando aquele filho, depois de se arrebentar todo mundo e ver que realmente o pai tinha razão, ver realmente que no mundo não tem nada que presta, ele não volta para casa e recebe um sabão do pai. Ah, eu te falei, filho ingrato. Ele é recebido por um pai que corre e o abraça e diz: ah, filho, se é a maior alegria ver você voltar para casa. Ah, pai, mas me recebe como um escravo, como um trabalhador. Não, põe aqui o anel, você é meu filho, você nunca deixou de ser meu filho. No meu coração, eu nunca deixei de te amar. Deus nunca deixou de nos amar. Amém? Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse sobre isso e compreendesse este amor tão grande de Deus. E que pudesse também nesta noite dizer: Deus, eu quero expressar este amor. Deus, nesse ministério profético, aonde eu estiver, ó Deus, eu não vou estar ali para condenar, para criticar, para julgar. Eu vou estar ali simplesmente para manifestar o teu amor para essas pessoas. E que através da minha vida elas tenham um encontro real e verdadeiro contigo, ó Deus.
Eu não quero fazer como Moisés, que mostrou a ira quando Deus não estava irado. Nós não queremos sair por aí mostrando um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é a característica verdadeira do nosso Deus. Deus é amor. E nós vamos amar. Nós sempre iremos expressar o amor. Em toda palavra que formos ministrar, nós vamos declarar o teu amor. A nossa bandeira que carregamos é o amor. É o amor. Sejamos, Senhor, alcançados por este amor tão grande, ó Pai. Aleluia, Deus. Talvez você foi machucado em algumas áreas. Deixa este amor te curar. O amor de Deus cura todas as feridas. Talvez você fechou o teu coração, a tua alma para algo, ou para relacionamentos, ou para situações, porque você foi tão machucada antes. Mas Deus está dizendo, não deixe que o teu passado te impeça a viver os melhores dias no dia de hoje. Deus tem uma nova história para todos nós. Deus tem uma nova história. Deus tem um novo tempo. Deus tem um novo tempo. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Envolva-nos, Senhor, com teu amor. Envolva-nos, Senhor, com teu amor. Envolva-nos, Senhor. Sinta-se amado por Deus. Ah, Deus, que amor é este, tão grande, tão maravilhoso, que amor é este? Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo mover do teu Espírito, e que possamos, ó Deus, ser sim, neste mundo, uma voz profética, não de condenação e juízo, mas declarando o amor de Deus para as pessoas. E que a nossa vida, Senhor, seja este testemunho do amor de Deus. Toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras possam revelar, ó Deus, a tua essência, quem tu és. E Deus é amor. Ele é um bom Pai, que nunca desistiu ou deixou de amar o seu filho. Por mais que ande errado, ele nunca deixou. Os braços estão sempre abertos para receber de volta. E nós, Senhor, queremos representar este amor nesta terra com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir e glorificar Jesus? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, que nós possamos caminhar cada dia mais e mais esta essência do amor de Deus.